trabalho na escola Evaristo de Antoni, também na escola Maria Araci e também na escola Dario Grande de Santana. Já atuo no magistério há mais de 8 anos, ano que vem completando já 9 anos de magistério. Os desafios são diversos, eu sempre gosto de dizer que todos os dias é um desafio diferente. A gente chega numa sala de aula e temos uma pluralidade muito grande, tanto das demandas que os alunos trazem, quanto do fazer em sala de aula. Então, todo dia é um desafio, sim, e a gente tem que também abstrair as coisas que são externas, não são também da sala de aula, que são os nossos problemas pessoais, né? A gente tem que deixar isso de fora e tentar fazer o melhor que a gente pode dentro da sala de aula, para que a gente possa oferecer também para os alunos algo que seja diferente e que a gente consiga desenvolver a educação de uma forma plena. Mas temos desafios diários, né? Inclusive de estrutura, a questão de trabalhar depois, né? Ou ainda nesse momento, vamos dizer assim, tomara que seja o final da pandemia, que a gente tem os alunos que ficaram 2 anos fora da escola praticamente, e agora a gente tem esse desafio de resgatar a questão do conhecimento, todo esse tempo que ficou praticamente perdido, e tentar fazer com que os alunos, né, retomem aquela ideia que a gente tinha antes da pandemia, que é realmente do estudo, fazer com que eles consigam progredir a partir disso. As reformas acabaram, né, prejudicando bastante, assim, porque a gente vive numa insegurança. Por exemplo, eu sou contrato, então tem contrato de 3 anos, e o que será depois desses 3 anos? A reforma também do ensino médio nos deixa muito apreensivos, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a questão da nossa carga horária. Eu sou de filosofia, então não sei até onde a filosofia vai poder atuar dentro dessas trilhas, como a gente vai conseguir dar um direcionamento para isso. Então é tudo muito assim nebuloso, mas eu fico preocupado, né, com essa questão do ensino. Como vai ser esse novo ensino? A gente fica no escuro muitas vezes porque não tem uma devolutiva do que vai ser a partir de agora. A gente cobra isso, inclusive, mas não temos retorno. Então a gente fica muito perdido, e é aquela questão de ser muito nebuloso o nosso futuro. Então acho que esses pacotes eles acabaram nos prejudicando a categoria, quase que total, e a gente fica de novo, né, nessa questão de o que será o amanhã. Essa é uma ótima pergunta. O que faz eu continuar é justamente o dia a dia na sala de aula, apesar das dificuldades que nós falamos antes. Mas é na sala de aula que eu me reconheço e trago aquela parte que é a minha essência, assim, eu acredito. Então, quando eu estou na sala de aula, nada mais importa a não ser aquele momento que eu estou na sala de aula com os alunos, trocando as discussões que são promovidas durante as nossas aulas. Então, na sala de aula, eu posso dizer assim que eu me realizo como profissional, e isso compensa grandemente todo o resto. Então, eu digo assim, não pensa tanto no salário depois ali, quando estamos na sala de aula. O salário, essa questão da precarização, isso a gente vê depois, né? Mas não podemos deixar, obviamente, isso esquecido. Nós temos que ter o nosso reconhecimento salarial, mas a sala de aula é o que faz a gente continuar ali firme, e quando um aluno devolve o conhecimento para nós ali, na questão da gente discutir os conteúdos que são trazidos, isso é algo fantástico. Quando a gente sai da sala de aula e acaba que o aluno vem conversar conosco sobre aquilo que a gente tratou na aula e no recreio ou em outro momento, isso é fantástico e nos causa, assim, pelo menos para mim, né, me causa assim, uma satisfação enorme, e isso é o que faz eu continuar no magistério. E obviamente também
o futuro, né? Eu acredito muito nas futuras gerações e eles certamente vão trazer essa devolutiva, né, para nós. Então isso é essencial assim, na minha vida. Não me vejo fazendo outra coisa. Uma coisa que me marcou como professor foi uma greve que a gente fez do magistério, se não me engano foi de 2019 ali. Então nessa greve os alunos resolveram fazer um protesto. Nós não tivemos assim nenhuma participação de vão lá e façam alguma coisa. Então eles resolveram fazer uma manifestação na frente da escola e isso me deixou assim bastante feliz, porque é o resultado que a gente tem da sala de aula, né? Eu sou das humanas, então a questão da luta por direitos. Então eles queriam sim retomar as aulas deles, mas eles não queriam nos deixar desamparados, porque sabiam que nós estávamos com o salário atrasado, nossas contas todas embrulhadas ali, nós não conseguimos pagar nada, a gente estava fundado em dívidas, né? A gente tinha que buscar o banco muitas vezes para poder manter as coisas de casa. Então algumas contas ali ficaram atrasadas, a gente tinha que fazer todo esse processo e acabou que isso nos prejudicava muito e ao mesmo tempo os alunos se compadeceram do nosso desafio que a gente estava passando ali naquele momento, que era uma disputa, né, entre governo, Estado e professores, mas obviamente a parte mais frágil nessa relação éramos nós professores, estávamos ali sem o nosso salário e os alunos acabaram fazendo todo esse processo que foi assim muito marcante. E sem falar nos projetos que a gente realiza e depois eles vêm nos dar um feedback, que projeto legal. E outras coisas que me marcam muito é quando eu encontro os alunos na rua e a gente vê que eles estão trabalhando, estão fazendo faculdade, às vezes eles mandam mensagem para a gente, professor, estou aqui na universidade e olha só o que está acontecendo aqui, eu estou estudando sobre algo que tu trabalhou em sala de aula. Então isso também é outra coisa que me deixa muito feliz. Assim. É complexo. Eu sempre digo que a gente tem que, em primeiro lugar, formar pessoas. Então, em busca de uma sociedade melhor. Então, eu acredito muito que trabalhar isso parte do quê? De duas frentes. Uma é a questão dos incentivos que a gente tem que ter na educação, a valorização do profissional, porque sem professor não teria nenhuma outra profissão. Então isso parece um clichê, mas é algo que a gente tem que sempre frisar. E parece que a nossa carreira, o professor, fica sempre em segundo plano, né? Ou até em terceiro, quarto plano. Eu acredito que a gente precisa resgatar essa questão da educação, porque a gente vê em todos os países do mundo, né? Os países que mais se desenvolvem são aqueles que investem em educação. Então, meu esperançar é que a gente possa retomar e resgatar o que seria, né, uma educação plena, com qualidade, que a gente possa ter a nossa felicidade tanto em sala de aula, como eu disse antes, mas a gente possa sair daqui da sala de aula e ter o nosso momento feliz também fora daqui, sem se preocupar com as nossas contas, as nossas atividades externas da sala de aula, e que a gente possa chegar todos os dias aqui com um sorriso aberto sempre e proporcionar para os nossos estudantes sempre o melhor de nós. Então eu acredito muito nisso, assim, que a educação ela transforma, né? E a partir disso a gente tem que sempre avançar no sentido de que os alunos consigam, né, ou as futuras gerações consigam progredir nesse mundo e sempre, né, com a questão da humanidade, não descuidar dos direitos humanos e também das pautas que são muito caras, né, que é uma luta antirracista, uma luta contra a homofobia e outras, uma luta contra o machismo.
Então todas essas pautas são muito caras para nós dentro da escola e a gente espera que as coisas mudem, que os nossos alunos consigam absorver isso e façam uma destruição de todas essas coisas que são horríveis, né, para a sociedade. Então que a gente consiga de verdade formar pessoas. Então isso acho que é o maior legado que a gente pode deixar para a educação.